Olá, amigos do TV Viena, meu nome é André Zanotti e este é o programa Solução. O tema de hoje é biotecnologia. Voltaremos em instantes, fique ligado. Estamos de volta com o programa Solução com o tema biotecnologia. Será que a biotecnologia pode ajudar a alavancar o crescimento regional? Para isso, nós estamos hoje com o Dorival Finotti, que é um empresário que está aqui na nossa cidade, acredita na nossa cidade, trabalha com biotecnologia, é engenheiro agrônomo, e eu gostaria de parabenizar e de agradecer a sua presença aqui, Dorival. Obrigado pelo convite. E eu que estou satisfeito de estar aqui com vocês e tentar falar de um assunto que eu acho que não só é importante para nós, né, para a cidade de Assis, como para o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. É algo que precisa realmente ficar na pauta aí das conversas diárias das pessoas, porque isso vai fazer a diferença para a vida de todo mundo no futuro. Dorival, uma vez numa aula de pós-graduação, um professor me disse o seguinte, que um país, se ele quisesse crescer, ele precisaria ter algumas tecnologias de ponta, dominar essas tecnologias de ponta. E ele me nomeou as seguintes: nanotecnologia, a biotecnologia, informática, telecomunicações, nuclear. Bom, parece que nós temos duas dessas tecnologias aqui na cidade de Assis, tanto na área de tecnologia da informação, quanto na área de biotecnologia. Bom, parece que então nós estamos sentados numa mina de ouro e nós não estamos vendo esse ouro aparecer. O que está acontecendo com a biotecnologia, Dorival? Olha, essas coisas, todas essas áreas que você citou aí, são polêmicas, né, do ponto de vista, porque são coisas que mudam e mudarão muito o uso. Você citou a energia nuclear, um país que tem domínio, e hoje nós verificamos ainda que as grandes disputas mundiais a nível internacional, nós estamos assistindo aí neste momento, por exemplo, os Estados Unidos e o Irã, uma grande disputa de como um país pode ou não dominar uma tecnologia, no caso aí deles a tecnologia nuclear. O problema é que a energia nuclear, no caso do Brasil, acho que nós ficamos um pouco para trás, porque nem lançar foguete o Brasil não sabe ainda, né? Então, mas no caso da energia nuclear, alguns países saíram na frente. E o problema, a energia nuclear, ela dá poderes e dá muitas soluções. Por outro lado, ela tem complicações muito grandes do ponto de vista das suas consequências. Ninguém sabe o que vai fazer com o resíduo da fissão nuclear. Então, isso é uma coisa que o Brasil precisa realmente... nós estamos muito atrás, então vai ser difícil. Você citou a biotecnologia e você citou a TI, né? A tecnologia de informação, e a informática de um modo geral. E eu venho insistindo nisso. Eu acho que a Assis está hoje com um curso de engenharia biotecnológica. Nós saímos na frente aqui, à época, ainda foi no finzinho do século passado, no comecinho desse século, nós já conseguimos trazer aqui via Unesp. A Unesp criou aqui um curso de biotecnologia, que hoje é a engenharia biotecnológica da Unesp. A FEMA é um bom começo no setor de informática e de tecnologia da informação, porém, eu não vejo uma mobilização das autoridades da cidade, da região, no mesmo nível que existe em outros lugares do mundo para tocar esses projetos da área de biotecnologia, porque nós estamos muito mais preocupados aí, principalmente a nível de Brasil, de dar ouvidos para aqueles que ficam contestando vamos dizer, o avanço da biotecnologia, da nanotecnologia, e se esquecem de que o bem-estar da humanidade, as condições de vida do futuro, passam por esses dois caminhos. O Brasil ainda está caminhando muito lentamente no sentido de proteger as suas moléculas que
temos aqui na nossa biodiversidade, e tudo que se faz aqui ainda é muito mais ideológico do que científico. Nós precisamos começar não deixar de ter ideologias, nós não somos mentecaptos, então precisamos ter ideologias. Claro. Mas nós precisamos pensar que a ciência, ela, quer queiram, quer não queiram, ela acaba se impondo, e nós temos que correr atrás disso. O Brasil começou a perder a corrida nessa área já. Tem outros lugares do mundo que começaram um pouco depois que nós e já estão na nossa frente. Mas mesmo seguindo essa linha de raciocínio, eu peguei aqui uma frase que o senhor disse também numa reportagem, que é a seguinte: se houver essa transformação social e econômica, a tecnologia vai elevar o PIB da região em pelo menos 5 vezes, sem a necessidade de promover o crescimento demográfico da população. Poxa, mas será que isso não é um interesse político? Será que isso não é uma alavanca? Será que isso não é uma menina que pode brilhar nos olhos dos nossos administradores, não só local, mas regional, inclusive do Estado? Pois é, eu acho que essa é uma questão que nós temos que avaliar com duas óticas. Nós queremos que a população cresça quantitativamente ou qualitativamente. Esse é uma forma, esse é um tipo de coisa que politicamente o Brasil sempre acho que pecou. Porque é o seguinte, a CIS fica se perguntando o seguinte: devemos ter, há uma ânsia de se passar de 100 mil habitantes, de ter muito mais gente, e isso vai permitir que a gente seja melhor? Ou será que é melhor nós termos aqui 100 mil pessoas com uma renda per capita de $20 mil, ou 200 mil pessoas com uma renda per capita de $10 mil? Eu prefiro 100 mil pessoas com $20 mil no bolso de renda per capita, porque isso permitiria uma sociedade muito menos problemática, pessoas mais resolvidas, com mais autossuficiência e socialmente melhores, mais escolaridade, com vida, saúde melhor e assim por diante. Consequentemente, quando eu falo de crescer, isso que você levanta aí, da gente quintuplicar o PIB, é só uma questão de investir nas áreas que nós temos grande potencial. A FEMA poderia estar criando software e fazendo muito dinheiro com isso e dinheiro tecnológico. Quando eu digo que nós aqui na região precisamos quintuplicar o PIB, e nós somos produtores de soja, não é só no sentido de pegar a soja que vai para a China, que é esmagada lá, sem agregar valor nenhum, e simplesmente montar uma fábrica de esmagamento aqui e exportar o farelo. Esse seria mais um passo. Mas o mundo evoluiu muito. Né? Precisa pensar o seguinte: nós temos possibilidades hoje aqui de criarmos aqui, por exemplo, transgenia. Hoje, 90% da soja produzida no Brasil é transgênica. E todo mundo, os ideólogos aí de carteirinha, viviam dizendo que isso aí era uma loucura, que a soja transgênica não era bom, enfim. Está aí, todo mundo está utilizando. Nós temos informações hoje científicas, eu não posso afirmar isso aqui agora, porque seria algo... Mas está aí, foi divulgado na mídia, aí, até em alguns canais aí, que a soja transgênica, o gene de transgenia de uma alga que foi incorporada na soja, ele tem uma proteção num determinado tipo de doença aí que assusta o mundo, inclusive, e que isso precisa ser mais estudado. Quer dizer, esses caminhos não foram vistos. Então, eu acho que os nossos políticos, os nossos pensadores, os nossos administradores públicos precisam olhar para essa coisa da tecnologia com outros olhos. Enquanto isso não acontecer, nós poderíamos aqui estar investindo na produção de vacinas. A CIS hoje, como eu tenho dito, é um dos grandes centros de conhecimento, por exemplo, de célula-tronco pulmonar. Do mundo inteiro, nós somos referência nessa área. Porém, esse conhecimento, o investimento é às duras penas. Com muita... pedindo misericórdia, quase. E acho que não deveria ser assim o caminhar das coisas. Então, eu não vejo
esse crescimento quantitativo com bons olhos. Eu vejo o crescimento qualitativo sendo a forma de crescer, até porque nós precisamos acordar nesse aspecto. Me parece que tem uma estatística aí de que hoje a média de filhos em alguns locais do Brasil já é 1,8 por mulher. E isso é uma preocupação que as pessoas não estão tendo. Porque se você tem 1,8 filho por mulher, daqui 30, 40 anos, quem que vai cuidar das pessoas mais velhas? Sim, claro. E o Brasil passará a ser um país que vai demandar viver de tecnologia, de ciência. Você precisa ter conhecimento para viver melhor quando você tem menos força. E se nós temos 1,8 filho por mulher hoje, você há de convir que para a população se manter a mesma, nós precisaríamos ter 2 filhos por mulher. Se tem 1,8, lá na frente nós vamos começar a ter uma redução da população economicamente ativa. É o que parece que não tem sido visto pelos políticos no momento, né? Essa miopia brasileira, ela é cultural, é como eu digo, a gente nasce com a carteirinha de vítima aqui. Quando o cara recusa a carteirinha, o pessoal insiste para que ele pegue. Então, e a grande maioria gosta. E sempre dá no que dá, nessa confusão, né? Ignorância. Hoje, a vergonha é a dengue. Né? Então, Sim. como é que nós vamos fazer para erradicar isso? Precisa conhecimento de ciência, de biotecnologia, de entomologia. E aí não, o pessoal está lá cuidando de doente no pronto-socorro e fica se fazendo confusão, e os políticos aí nessa hora ficam apavorados, porque não dá para atender todo mundo lá no pronto-socorro de uma vez só. Outro dia teve uma pessoa da minha família que estava com problema de saúde e eu fui fazer uma visita lá no hospital. Tinha uma fila, umas 30 ou 40 pessoas no pronto-socorro de um dos hospitais aqui da cidade, porque todas estavam com suspeita de dengue. Isso era 7 horas da noite. Quer dizer, dá vergonha isso, né? Eu acho que não podemos conviver com esse tipo de coisa. Esse é o programa Solução. Ajude-nos a construir os próximos programas. Dê a nós aquela ajudinha, trazendo as informações ou trazendo aquelas dúvidas. Participe por meio do e-mail solução@tvviena.com.br ou através do telefone 3323-2739. Nós vamos para o intervalo, mas fique ligado que já já estaremos de volta. Voltamos com o programa Solução e, como dito, o tema de hoje é biotecnologia. Estamos aqui com o empresário Dorival Finotti. Dorival, prosseguindo então com o nosso trabalho de hoje, nós estávamos conversando em uma outra oportunidade sobre a biotecnologia de segunda geração, né? Que até para mim foi uma grande surpresa, eu gostei muito do tema. E hoje tem todo aquele debate, né, sobre isso tem muito glúten, aquilo lá, eu sou celíaco, enfim. De que forma isso, então, pode também melhorar a qualidade de vida na população? Olha, André, essa questão da segunda geração da biotecnologia é mais interessante, mais importante do que nós possamos pensar. Porque quando você fala nessa primeira fase, nós estamos falando de transgenia, de tecnologia de DNA recombinante, quando você faz uma planta transgênica ou um animal transgênico, e isso é possível ser feito, um inseto, enfim. O problema é que nessa segunda geração, nós estamos falando agora em consertar o gene de um indivíduo. Vou dar um exemplo. O indivíduo é diabético e ele tem um problema genético de produção de insulina. Hoje, ele precisa complementar isso tomando insulina, que pode ser produzida por uma bactéria transgênica. Essa insulina é separada, isolada e aplica isso no indivíduo que é diabético. Resolve o problema, ele vai vivendo, tem hoje um percentual grande da população que tem diabetes, tipo 1, tipo 2, seja o que for, e está vivendo assim. Mas a promessa do novo campo da biotecnologia é que a gente comece a pesquisar o conserto desses genes para melhorar a vida das pessoas, para que ele não necessite mais de
tomar esses medicamentos ou padecer determinados males ou ser suscetível a determinadas toxinas que ele enfim, isso tudo é um campo muito grande, ele é incomensuravelmente grande. Quando você parte para o lado da nanotecnologia, da biologia molecular, você começa a viajar em milhões, bilhões de possibilidades. Mas ela já está sendo investigada hoje, é uma promessa. Eu acho interessante isso, porque se a biotecnologia de primeira geração é tão importante assim para a nossa região que vive de commodities agrícolas, e agora nós temos uma pretensão na área da medicina, a biotecnologia de segunda geração só viria para completar, então, justamente esse anseio político na área de medicina também, né? Até porque a medicina do futuro, ela já começou, se você olhar, né? E aí talvez você aqui numa fase seguinte traga o Dr. Tadeu aqui da Unesp, que ele vai te dar uma aula, um indivíduo que tem conhecimento de genética médica e humana muito grande, e esse sim, você teria aqui um programa extremamente educativo e de ampliar o horizonte cultural, científico das pessoas. Isso é muito bom. Mas eu diria para você que essa coisa da saúde das pessoas, com essa segunda fase aí, ela vai sofrer uma grande revolução, porque a nutrição, hoje fala muito em nutracêutica, né? Mas, na verdade, é a biotecnologia que estaria por trás disso, onde nós produziríamos alimentos que seriam capazes de fazer grandes benefícios para as pessoas e preveni-las de determinadas doenças e neoplasias e outras coisas mais aí, que são hoje o grande problema da saúde. A medicina, ela está caminhando rapidamente para isso. Essa medicina curativa aí, ela vai perder espaço rapidamente na medida que essa biotecnologia vinculada à nanotecnologia se desenvolva. Isso, as pessoas têm um pouco de assim, mas vai demorar muito. Há 35 anos atrás, 40 anos atrás, eu entrei na universidade. E lá na Universidade de São Paulo, onde eu estudei, existia uma sala de computação e os computadores eram todos do tamanho de uma geladeira frost free. Enorme. E a gente aprendia a linguagem Fortran. Os jovens de hoje nem sabem o que é isso. E eu tenho um celular aqui no bolso que ele é muito mais poderoso em termos de processamento de dados, de transmissão de dados e de interação do que aquele computador do tamanho de uma geladeira frost free. E a gente processava numa velocidade 10 mil vezes menor do que se processa hoje. Isso se passaram 40 anos. Eu tinha 20, agora eu tenho 60. E daqui 40 eu tenho certeza que esse assunto que você levantou aí, de consertar genes, estará na pauta de todas as pessoas, provavelmente. Que legal. Eu, há pouco, no bloco anterior, estava falando sobre alguns trechos de uma entrevista que o senhor deu, mas eu também escrevi um artigo alguns anos atrás, se não me engano eu escrevi em 2008, e eu disse o seguinte: algumas cidades bastante conhecidas por nós descobriram sua vocação e conseguiram união de incentivos tanto públicos quanto privados, né? Então, eu disse o seguinte, que São José dos Campos, ela se tornou uma cidade conhecida pela indústria aeroespacial, Marília como a indústria de alimentos, São Carlos na eletrodomésticos, Indaiatuba com celulares e tecnologia, Angra dos Reis com energia nuclear e assim sucessivamente. Muitas cidades ficaram conhecidas por ter carnes, plantas, flores. E será que a CIS, não poderia atrair por meio de incentivos fiscais, criando um condomínio de empresas, ou até mesmo pensando em uma zona franca para atrair empresas, para esse pessoal que está fazendo biotecnologia na cidade, ao invés de vir estudar, ir embora, enriquecer outros locais, levar conhecimento para outros locais, manter essas cabeças pensantes aqui na cidade e com isso
alavancar em médio e longo prazo a nossa cidade? Será que isso não pode ser feito? Pode. É óbvio que se outros lugares já desenvolveram polos tecnológicos, nós também podemos fazer. Isso é uma coisa que eu venho discutindo e colocando na pauta de discussão toda vez que eu participo de algum evento, de alguma reunião nesse sentido, e eu costumo provocar essa conversa dizendo o seguinte: nós precisamos ter algo que nos dê destaque, que possamos dizer, nisso sou bom. Aqui em Assis, a área da biotecnologia, ela tem todas as facilidades para que isso ocorra. É preciso que tenhamos empenho. Esse negócio caminhou com uma dúzia de pessoas e ele está com essa dúzia de pessoas até hoje. Esse negócio que eu digo é a biotecnologia aqui na região. Nós somos um grupo de pessoas que continuamos tocando e acreditando nisso. Eu digo que a gente mais apanha do que consegue fazer, porque é pancadaria todo dia. Então você tem que se defender, e aí quando você está se defendendo, você perde tempo e que poderia estar produzindo e fazendo mais coisa. Isso que você está questionando aí, levantando, eu acho que nós precisamos continuar insistindo. E mais gente ficar propositivo nesse aspecto, porque é possível fazer. Nós já temos todos os mecanismos para tal. Só falta crescer essa ideia. Mas, se você verificar, nosso sonho é quantitativo, não é qualitativo. Aquela pergunta que você fez lá atrás. Nós queremos crescer quantitativamente. E agora é melhor você ter um soldado com alta tecnologia na mão do que tem 100 exércitos de brancalhone. Tá? Eu acho que é preciso começar a pensar assim. Não dá para que a gente continue pensando de outra forma. Vamos ficar para trás. Aí vamos ficar no lamento, vamos reclamar, se tivéssemos feito isso, feito aquilo. Eu não vejo as pessoas se mexerem nesse sentido. É mais fácil fazer outros discursos. Logo, eu acredito que esse processo vai caminhar. Eu não desisto da ideia, mas eu acho que não caminhará, se continuarmos do jeito que estamos, não caminhará na mesma velocidade do desejado e o que você está querendo. Claro. Quer dizer, a gente criar aqui algo que nos dê referência. Quando você chegar, estiver na praia, lá nas suas férias, e um sujeito de um outro lugar do mundo, lá um turista que esteja lá, de onde você é? Sou de Assis. O que tem lá na sua cidade? Você vai explicar para ele o quê? O que vocês são bons em quê? Se Assis for conhecida na área de biologia molecular, ele vai saber. Então vocês são tal coisa. Né? O que acontece muito, você fala, sou de Assis, não sei onde é Assis, perto de Marília. Ah, Marília, claro, a cidade do alimento. Aí você o sujeito tem uma referência. Exatamente. Eu acho que nós precisamos fazer isso aqui e é possível fazer. Eu acredito ainda nessa ideia, não quero desistir e está aí, todo mundo convocado todo dia para a gente participar. Eu te garanto uma coisa, preciso ter uma massa grande de pessoas querendo isso e lutando por isso. E principalmente aqueles que têm poder de decisão política na mão. Não estou fazendo crítica aqui aos políticos, porque é muito fácil criticar. Claro. Aqui no Brasil a gente se especializa em fazer crítica e aí diz, o que pode fazer. Aliás, vou continuar a resposta sua aqui só para dizer, falou e não falou. Há um tempo atrás agora, o Instituto Agronômico de Campinas é uma das maiores instituições de pesquisa do estado de São Paulo e do Brasil, talvez, enfim. Eles têm lá um prêmio que eles dão anualmente e eu, aqui de público, estou fazendo a minha gratidão aqui, que eu fui uma vez por ano, tem um paulista que vai lá receber esse prêmio. E eu fui esse ano que passou aí, recebi o prêmio e fiquei muito feliz. A minha gratidão aqui ao IAC, pelo reconhecimento que tem nos meus 40 anos de labuta aí, mas eu quero falar de outra coisa, não é do prêmio que eu recebi. Eu quero dizer o seguinte, lá
eu fiz uma sugestão, porque eu não gosto de... Eu falo assim, bom, fazer crítica, eu não fui lá, não fiz crítica nenhuma. Fui lá e fiz uma sugestão. Como fazer? Olha, nós pagamos tantos tributos, nós recolhemos tantos tributos, e aqui na nossa região a gente recolhe muito tributo. Nós podemos aprovar uma lei que 1% desse tributo seja destinado à formação de fundos de pesquisa para a tecnologia, para a ciência. Esses fundos não podem ser administrados pelo Estado, serão administrados por aqueles que formam esse fundo, que contribuem, que botam dinheiro nele. E terá fiscalização do Estado. O Ministério Público pode ser, claro. O Tribunal de Contas, aí, muito claro. Um grupo de cidadãos aí que queiram fazer parte disso, formam uma comissão para fiscalizar isso. E vamos colocar 1% do nosso PIB na pesquisa, na ciência e tecnologia. Se esses fundos derem lucro, parte desse lucro vem para quem investiu nele. E outra parte vai para financiar novas pesquisas. Eu pus isso lá como proposta. E estou defendendo, e estou correndo atrás dela. Eu acho que nós vamos conseguir fazer isso que você está falando. Transformar a CIS num polo de biotecnologia e de tecnologia de ponta. Que bom. Finotti, eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer que eu trabalho com esse tema desde 2004. O senhor está realizando um sonho meu, né, que é justamente poder debater um tema que eu tenho bastante curiosidade. Mas o programa Solução também pode realizar o seu sonho, ou seja, trazer aquele tema que você tem curiosidade, que você quer ver sendo debatido. Traga aqui para nós, por meio do telefone 3323-2379 ou por meio do e-mail solução@tvviena.com.br. Eu sou André Zanotti e espero você no próximo programa. Até lá!